Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse é um programa do Movimento Sindical de Petrópolis e uma realização de 14 sindicatos que fazem com que a gente consiga levar para você informações precisas a respeito do dia a dia e da vida do trabalhador. No programa de hoje, a gente vai conversar com a Cristiane Negócio. Ela é assistente social da APPO, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, e a gente vai falar um pouquinho do direito de todo cidadão, de todos os trabalhadores, quando acometidos pelo câncer. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com a Cristiane. Boa tarde, Cristiane. Tarde. Cristiane, a gente sabe que você é assistente da PPO e hoje a gente vai falar sobre essa legislação específica para os pacientes acometidos de câncer. Então, para a gente começar, como é que é essa lei? O que é, de fato, a Lei 12.732? A Lei 12.732 dispõe sobre o início do tratamento, que é o seguinte: quando o paciente ele recebe o laudo citopatológico de que ele tem um câncer, ele tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Quando você diz o citopatológico, significa que ele já encontrou um nódulo ou alguma coisa errada, Sim. já fez a cirurgia. Ou não, às vezes faz uma biópsia. Uma biópsia, tirou um pedacinho, fez uma biópsia, e aí quando ele recebe esse documento, ele tem 60 dias para iniciar. Isso. O início do tratamento pode ser considerado a cirurgia, ou já uma rádio, ou uma químio. Isso significa o início do tratamento. O que acontece na prática hoje em dia se o paciente recebeu esse laudo e em 60 dias não iniciou o tratamento? Olha, felizmente em Petrópolis a gente não tem problema quanto a isso. Quanto a esse caso, a gente não tem. Caso a gente não Ou seja, tem. depois de diagnosticado o câncer, a gente já não tem mais problema de fila nenhuma para o início do tratamento propriamente dito. Rapidamente. Que, na verdade, é um avanço em relação a outras cidades. Isso. Maravilha. Esse prazo de 60 dias, você que trabalha ali na prática, você acha que ele é adequado, mas é a melhor solução? O ideal seria o mais rápido possível, né? Quanto mais rápido, melhor. Mas eu acho que 60 dias é um prazo bom, mas ele acaba concretizando antes dos 60 dias. Em Petrópolis a gente consegue. É. Que maravilha. Se por um acaso aconteceu o paciente recebeu o laudo e não conseguiu esse acompanhamento, esse início de tratamento em 60 dias, aqui em Petrópolis a gente está dizendo que consegue fazer isso, né? Como é que esse paciente pode, em vias legais, conseguir estabelecer os seus direitos? Olha, eu costumo dizer o seguinte: procure primeiro a PPO. Certo. Né? Que é ao lado do CTO, na Rua Visconde da Penha, que a gente lá vai tentar agilizar que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Certo. Se não conseguir via a PPO, a gente encaminha, não só esse caso, como qualquer um outro que a lei não esteja sendo respeitada, para a Defensoria Pública.
Certo. Tá? A gente tem telespectadores de outras cidades e de outros estados mesmo, até porque o formato do programa Trabalhador em Foco é um formato quase que único, né? Que é um formato gerado conteúdo por movimentos sindicais de Petrópolis. Então, em outros lugares, a indicação também, enquanto assistente social sua, é primeiro procurar uma associação. Se tiver na se sua tiver cidade. na cidade, Aham. se não uma defensoria pública, por conta própria. Isso, porque o defensor público ele está apto para ajudar esse paciente e não precisa pagar, tá? Isso é tudo gratuito. Maravilha. Essa primeira lei que a gente falou, que é a 12.732, tem mais alguns aspectos que são importantes no sentido de entendimento do telespectador que conhece alguém, porque a gente que trabalha com câncer, né, e aí eu posso falar também, porque sou lá do CTO, da PPO também, a gente sabe que todo mundo conhece alguém que está, esteve, ou então um dia vai ter câncer, né? Porque é a segunda doença que mais mata no mundo. Essa lei tem outros aspectos relevantes que para a gente passar para o nosso telespectador? Tem a garantia de que se esse paciente tiver em processo de dor, ele também tem direito a os opiáceos. O que são os opiáceos? São os remédios mais fortes para dor, são analgésicos potentes. Seria a morfina, por exemplo. A morfina, Dimorf. O Dimorf é o nome... É o genérico. É o genérico da morfina que todo mundo está bem acostumado. Então, o Estado tem que garantir esse medicamento, se necessário, para o paciente. Maravilha. Gratuitamente. Então, na verdade, a gente já inicia entendendo hoje que o paciente tem que começar a ser tratado com 60 dias e, em caso de dor profunda, ele também tem direito a analgésicos. Porque analgésicos não estão na legislação dos medicamentos do SUS, não isso? estão, mas esse artigo da lei garante que ele tenha direito a esse tipo de analgésico. Maravilha. Que é para caso de extrema dor e a gente sabe que paciente oncológico, determinados tipos de câncer têm mais propensão a dores profundas e principalmente em fase terminal, né? Sim. Certo. Continuando, a gente tem também uma outra lei, né? Que é a Lei 11.664. Que lei é essa, Cristiane? Qual a importância de duas leis? A gente, né, tantas... Essas duas leis é importante dizer que elas são federais, então elas abrangem todos os estados. Maravilha. Tá? A 11.664, ela dispõe sobre, desde a prevenção, detecção e tratamento dos tipos de câncer de colo de útero e de mama. Então, todas as ações de saúde que visem detectar precocemente estão envolvidas nessa lei. Certo. Agora, um ponto que eu acho mais importante é que essa lei garante que toda mulher pode fazer e deve fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Como é que fica aquela questão que há pouco tempo foi muito discutida e que, vamos dizer que talvez o nosso telespectador não saiba exatamente, a respeito da mamografia unilateral? E aí depois viraram as duas mamas e aí tem uma lei estadual. Como é que está essa questão também junto com essa lei 11.664? Olha, na verdade, eu não sei como é que ficou isso, porque tem gente que pede, eu nunca vi isso, um lado da mama, se você pode fazer as duas. É claro que se você apresenta um nódulo numa mama, eu acho que tem que ter um acompanhamento por algum tempo mais naquela. Mas eu acredito que seja uma economia de gastos muito estranha. Estranho. Até porque, na verdade, não adianta, né? A gente que trabalha com câncer, e talvez todas as pessoas de casa saibam, que câncer ele pode ter recidiva, e não necessariamente no mesmo lugar. Pois é. Quer dizer, recidiva é ter um outro câncer dali a algum tempo, não necessariamente na mesma mama, né? Maravilha. E outra, só uma observação que a gente fala a partir dos 40, para quem não tem nenhuma mãe, ou uma irmã, uma tia que já teve câncer de mama. Ah, certo. Porque essa aí questão do histórico familiar. Do histórico, então você deve iniciar essa mamografia bem antes. Maravilha. Agora, dentre as questões relacionadas a essa lei, a gente também fala um pouquinho de aposentadoria por invalidez, né? Como é que é essa questão da aposentadoria por invalidez para o paciente oncológico? Olha, a gente tem que entender que a aposentadoria, primeira coisa, o paciente tem que estar assegurado pela Previdência. Certo. Na prática, não adianta só ter câncer. Não, você não. teve o câncer, mas antes disso você tem que estar pagando o INSS. Isso. Senão você não é coberto pela lei. Certo. Ok. Você até vai ter uma outra cobertura que a gente pode falar depois. Mas assim, então o paciente recebeu o diagnóstico, está com câncer, ele está trabalhando
de carteira assinada. Certo. Então, o primeiro passo é ele entrar de auxílio-doença primeiro. Exato. Tá? Vai passar por uma perícia médica. Isso. Então, se ele vai ficar mais de 15 dias incapaz para o trabalho, ele vai ter que entrar de auxílio-doença. A aposentadoria é se você fica há 2 anos ou mais incapacitado para o trabalho. Então, ela vem depois do auxílio-doença. Primeiro, o auxílio-doença. Se você fica incapaz ao longo de 2 anos ou mais, ou se nesse tempo você fica com alguma deficiência, porque a gente tem que entender que o paciente com câncer ele é tratado como deficiente a nível de lei. Certo. Então, nem sempre o paciente com câncer ele apresenta uma deficiência. Às vezes ele tem um câncer e está muito bem, tá, né? Às vezes não, ele usa uma bolsa de colostomia, por exemplo, que é aquela bolsinha que a gente põe no intestino, ou ele fica sem um movimento por alguma sequela, aí ele é considerado deficiente e pode entrar com uma aposentadoria. Por invalidez. Por invalidez. Maravilha. Nesse caso, então, a ideia é o paciente primeiro conseguir o auxílio-doença e depois, então, a partir de 2 anos, a possibilidade de aposentadoria por invalidez. Porque o auxílio-doença, você tem que ver se você pode também ser remanejado para outro trabalho. Certo. A gente gravou no INSS essa semana, em breve a gente vai estar apresentando aqui os programas gravados com a doutora Ana Cristina Portugal e com o doutor Fernando Carneiro, que são do INSS. Ótimo. E a gente gravou 2 programas específicos sobre perícia médica. Um sobre, exatamente sobre isso que a gente está começando a falar aqui, que é sobre o processo do pedido especificamente, e outro que é sobre a reabilitação. A reabilitação é isso. Talvez Carla não pudesse, se tivesse acometido de um câncer de garganta, não ia mais poder ser jornalista, porque precisa falar o tempo todo. Sim. Por sua vez, poderia ter outra atividade, e aí passaria pelo processo de reabilitação. Em breve, você, telespectador de casa, vai ver esses programas aqui com a gente. A gente vai fazer um breve intervalo, volta dando continuidade ao papo aqui com a Cristiane Negócio, esse papo tão importante sobre a realidade de todos nós, que somos cidadãos e que estamos aqui, talvez à mercê de uma doença como essa. Fica com a gente. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Programa Trabalhador em Foco, e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com a Cristiane Negócio, que é assistente social da APPO, Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, e a gente hoje está falando sobre direito dos pacientes. Então a gente falou já sobre as leis, sobre o auxílio-doença, e assim, eu montei uma pauta, porque tem muita coisa mesmo pra gente falar e a gente pode se perdendo. Então assim, paciente com câncer pode comparecer às aulas, tem algum tipo de tratamento especial quando ele está estudando e não pode comparecer? Como é que funciona isso? A escola ela tem que fazer um plano especial para aquele aluno que está fazendo um tratamento de câncer, por exemplo. E a não ser que ele esteja sem condições físicas, mentais ou emocionais. Aí ele não consegue estudar mais. Okay. Mas se tiver em condições, vão ter que montar, a escola tem que montar um plano para ele seja não... escola pública, seja municipal, estadual, federal ou particular. Isso. É necessário que a instituição se adeque a esse estudante com câncer. A nova fase dele. A essa nova fase. Muito interessante. Outra coisa que eu estava dando uma estudada na lei que você me passou é o seguinte, o paciente com câncer ele também pode ter direito à vaga reservada para
para deficiente. Aquela vaga que a gente está tão acostumada a encontrar na rua pintada de azul, que normalmente só tem a figura de um cadeirante. Sim. Não é isso? O paciente com câncer também tem direito? Como é que funciona isso? Se o paciente apresentar alguma deficiência visual, física, aí ele vai ter direito como deficiente. Como deficiente. Não é simplesmente ele ter câncer, eu tenho direito a uma vaga. Mas se ele, por exemplo, não está andando, aí ele tem que parar naquele lugar, então ele tem direito. E aí como é que faz para ele conseguir o papelzinho correto? Aí aqui eu tenho a impressão que é na Cetraspetro. Na Cetraspetro. Mas aí primeiro ele tem que passar por uma perícia também, para ver se ele é realmente deficiente. E ele ganha o cartãozinho dele. Maravilha. Outra questão é que hoje em dia já é lei a questão da reconstrução mamária. Não é isso? O que é a reconstrução mamária, Cristiane? Qual é a importância e como é que faz para conseguir esse direito já estabelecido por lei? A reconstrução mamária é uma cirurgia plástica reparadora que toda mulher que ela retira a mama, ou totalmente ou parcialmente, ela tem direito a fazer uma reconstrução da mama no ato da retirada, se ela tiver condições clínicas para isso. Certo, tem que ter uma avaliação médica. Uma avaliação médica, claro. Não é toda mulher que pode, mas seria maravilhoso que todas pudessem. Então ela tira um pedaço da mama ou a mama toda e nesse mesmo ato cirúrgico ela já faz uma cirurgia plástica e repõe uma outra mama. Maravilha. Então, assim, isso é tudo pago pelo plano de saúde ou pelo SUS? O SUS tem que cobrir a reconstrução de mama. Maravilha. E estou muito feliz, eu queria até falar aqui que no Alcides Carneiro está acontecendo, sim, as reconstruções. Maravilha, porque a PPO tem uma sala lá no Alcides Carneiro e agora a gente está vendo de perto grande parte, quiçá, todas essas leis serem cumpridas. Muito bom, muito bom. Maravilha. Outra coisa importante também para a gente falar para os nossos pacientes é que eles têm direito à isenção do imposto de renda por valores de aposentadoria, pensão ou reforma. É isso mesmo? Como é que funciona? O imposto de renda que é um tributo que todo trabalhador assalariado tem que pagar. Certo. E o paciente com câncer, ele tem isenção a título de pensão, reforma. Aí ele tem isenção de imposto de renda. Certo. Tá? Aí, se eu não me engano, tem que ir na Secretaria de Fazenda. Secretaria de Fazenda buscar os direitos. Buscar os direitos. A mesma coisa com o IPTU. Muito se fala de que o idoso já não paga mais o IPTU dependendo da renda. É a mesma coisa com o paciente oncológico? Infelizmente, Petrópolis não é. Não está estabelecendo essa lei? Não. Petrópolis, o paciente com câncer não tem direito a desconto de IPTU. A não ser que ele seja idoso. A não ser que ele seja idoso. Aí não adianta, porque tem que ser idoso também. Infelizmente, é uma lei municipal e Petrópolis não contempla. Não contempla. Então, a gente pode bem pensar em começar a trabalhar nisso, né? Porque é uma grana essa coisa de IPTU, dependendo do tamanho da casa. E hoje em dia a gente tem mais que tentar diminuir os gastos para dar uma ajuda para os nossos pacientes. Agora, tem também uma coisa que chama BPC, não é isso? O benefício de prestação continuada. Como é que é isso? O paciente tem direito? É o seguinte, quando esse paciente ele não é segurado pelo INSS, ou seja, ele nunca contribuiu para a Previdência, certo, e ele não tem renda, ele não tem como se manter, nem ser provido pela família, ele vai e está com uma doença grave, não consegue trabalhar, ele tem direito a esse benefício, que é a garantia de um salário mínimo por mês, tá? Só que não tem direito a 13º, nem deixa para dependentes, como é o caso da pensão. Tá? E também passa por uma perícia e você tem que ligar para o 135, marcar. Da Previdência Social. Da Previdência Social também faz esse serviço. Lá nesse programa que a gente gravou no INSS, eles explicaram sobre o BPC. Eu acho que a gente já passou um programa aqui também falando sobre o BPC. A ideia é de que, por mais que esse seja um exercício federal, a Previdência Social faz esse aporte. Né? Não é para um trabalho deles, mas eles fazem. Não é? Agora, pacientes também têm direito a acesso gratuito a medicamento. Que medicamento que eles têm direito? Eu já falei dos opiáceos, né, dos analgésicos, que são os supersônicos, que é o caso da morfina. Mas assim, ele tem que estar na listagem de cobertura do SUS. E já existe uma listagem de medicamentos que são cobertos pelo SUS. Não estou falando dos medicamentos do tratamento, não. Em si, do câncer, ele tem direito, né?
Mas, assim, analgésicos, outros, infelizmente... Anti-inflamatório. Não. A não ser que você seja hipertenso, aí está na listagem para hipertensão, para diabetes, mas o câncer, infelizmente, não está nessa listagem esses tipos de medicamentos, não. Ainda não. Ainda Nesses não. casos, aí a associação dá suporte, né? A PPO Porque a gente dá esse tem suporte. uma farmacinha solidária. Isso. E a gente recebe medicamentos e doa medicamentos. A não ser que você vá fazer uso contínuo de algum medicamento, que seja muito caro, você pode entrar com um processo no centro de saúde, aqui em Petrópolis, dizendo que você vai precisar daquele medicamento, mas aí é um processo, ou seja, demora até que você consiga realmente aquele medicamento. Maravilha. Paciente oncológico também tem prioridade de andamento processual, é isso mesmo? Como é que funciona? De verdade fura fila? Fura fila, sim. Mas não é só o paciente com câncer, né? São os idosos também, a partir, acho que de 60, se eu não me engano. Assim, todo o processo judicial demanda tempo, né? Muito tempo. Então, o paciente com câncer tem prioridade se ele tem algum processo tramitando na justiça. Maravilha. A gente tem um monte de pergunta ainda, vamos continuar nesse bate-bola aqui, porque daqui a pouquinho o programa está acabando. O paciente com câncer tem direito à quitação do saldo devedor de financiamento imobiliário, é isso mesmo? Mas aí você tem que ver o contrato que você fez para essa compra. Certo. Se existe uma cláusula nesse contrato que diz que se a pessoa que está comprando a casa for acometida de uma doença grave ou morte, se ela fica inválida ou morre, é quitado o resto do financiamento. Então, na verdade, você tem que olhar se existe uma cláusula nesse contrato que fala sobre morte ou invalidez. Maravilha. Então, o paciente também deve prestar atenção nisso, se está pagando aquelas milhões de prestações quando a gente decide comprar a casa própria, né? Agora, outra questão é que o paciente oncológico pode também sacar o saldo do PIS, PASEP e FGTS? Isso é uma coisa que pouca gente sabe e é um recurso importante, porque a gente sabe que quando está fazendo um tratamento de câncer, algumas pessoas param de trabalhar, a família toda se organiza e falta dinheiro. Então, pode, acometido de neoplasia maligna, que é a mesma coisa que câncer, retirar seu fundo de garantia, se você tiver, né? Certo. E seu PIS. Então, por exemplo, no CTO, elas já te dão um laudo do médico que você já leva na Caixa Econômica, e aí isso é feito na Caixa, retira o teu fundo e pode ser retirado também, não só pelo próprio, como o marido, como o filho, né? Algum representante legal. Que esteja, isso assim, bem, como é que a gente fala? Linear. Linear. Né? Aí, filho, marido, bem ligado. Mãe. Pode... Até mesmo para o paciente também ter que tomar um certo cuidado por conta de quem é essa pessoa que está pegando dinheiro, né? Então também a legislação se preocupou em cercar dessa forma. Isso. Muito interessante. Outra coisa interessante que eu estou vendo aqui, nessas leis que estão beneficiando todos nós, cidadãos que pudéssemos ou fomos acometidos pelo câncer, né? Paciente titular de seguro de vida tem direito à indenização? Depende do processo? Como é que funciona isso? Aí funciona como o financiamento imobiliário. Você tem que, no contrato, ter uma cláusula que conste, em caso de invalidez ou morte, a quitação. Paciente oncológico também tem algum tratamento diferenciado no transporte público, municipal, interestadual? No municipal, quando ele já começa o tratamento, ele já tem direito a todas as passagens para ir ao tratamento. Certo. Ele e, dependendo do caso, o acompanhante, porque tem pacientes que não conseguem andar sozinho. Então, tem direito a todas as passagens, tá? Isso é uma coisa que funciona muito bem aqui. E o intermunicipal também tem, em caso de exames necessários, para ir no INCA ou qualquer coisa parecida? Para ir aqui no INCA, a gente tem uma van da prefeitura que sai do centro de saúde. Então, você tem que fazer uma reserva com uma certa antecedência. Então, a gente tem esse transporte que leva para o INCA. Maravilha. Agora, para outros estados, aí já tem que preencher o requisito de ser deficiente, além de comprovar que não tem renda. Maravilha. Cristiane, o programa está chegando ao final, muito agradecida. Espero que a gente tenha conseguido elucidar muita coisa e
Caso alguém tenha dúvida ainda, como é que faz para encontrar você, para poder obter mais informações, para que você possa dar algum suporte nesse momento de câncer nas nossas cidadãos? Olha, eu estou toda terça-feira, o dia inteiro na PPO, que é na Rua Visconde da Penha, 72, Isso. se eu não me engano, ao lado do CTO. Toda quinta-feira a gente está no Alcides Carneiro, num projeto da PPO lá também. Então, assim, qualquer dúvida, pode ligar aos 2420956, é o telefone de lá, marcar. A gente está sempre com o coração aberto e a casa aberta para qualquer coisa. Maravilha. Obrigada, Cristiane. Obrigada a você que ficou com a gente e a gente volta na próxima semana. Um abraço, até lá.